Oi, gente, mais uma semana começando, hashtag Band Rio, tá no ar o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube, para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. Então vamos ao nosso giro de repórteres. Foi enterrado hoje o corpo de um PM reformado que foi morto durante uma ação de bandidos na região metropolitana. Marcos Sadoc. Natasha, eu tô aqui na rodovia Amaral Peixoto, na altura da comunidade do Caramujo, onde tudo aconteceu na noite de ontem. Então esse policial federal reformado, que também era diretor executivo do Hospital Estadual Alberto Torres, o José Dídimo, ele voltava para casa, passava por esse ponto quando foi abordado por 4 criminosos. Ele reagiu a essa abordagem, houve tiroteio, mas ele acabou baleado e morreu no local. Agora a Polícia Civil investiga esse caso, assim como a Polícia Federal também confirmou que ele era um policial federal e estava desde 1990 na corporação. A linha de investigação de assalto é a da Polícia Civil, mas também há outras possibilidades, como por exemplo uma execução. As testemunhas acabaram sendo ouvidas pela polícia, que também fez a perícia aqui nesse ponto da rodovia Amaral Peixoto. E teve entrevista exclusiva do novo secretário estadual de saúde à rádio Band News FM. Júlia Calembach traz os detalhes. O secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Chaves, disse em entrevista exclusiva à Band News FM que tomou a decisão de exonerar todos os funcionários responsáveis pelas investigações de irregularidade nos hospitais de campanha após a elaboração de um dossiê. Quando questionado sobre as trocas e o conteúdo desse dossiê, o pneumologista afirmou que todas as informações apuradas foram entregues aos órgãos competentes de controle e disse que os dados vão ser divulgados pelas autoridades. O secretário afirmou que vai pedir o fechamento do Hospital de Campanha no Maracanã. Essa é a única unidade inaugurada pelo Estado durante a pandemia que permanece em funcionamento, mas sem receber pacientes. Ele questionou ainda o custo para a manutenção do hospital e disse que esses leitos poderiam ser aproveitados em outras unidades públicas. Ainda sobre o atendimento a pacientes com Covid-19, Carlos Alberto Chaves afirmou que 40 leitos foram liberados em unidades federais, o que levou o Rio para a bandeira amarela em taxa de ocupação de hospitais. Sobre os pagamentos de salários atrasados e demissão de funcionários de organizações sociais, o secretário disse que está analisando as dívidas pendentes. Carlos Alberto Chaves disse não saber qual órgão vai ser responsável pelos pagamentos e quando eles vão ser feitos. Ao falar sobre os planos para sua gestão, o médico afirmou que vai ter como base 4 pontos: regulação única, robotização da Fundação Saúde, centralização de redes de urgência e emergência e a transparência na Central Geral de Abastecimento. Pouco mais de 2 semanas depois de a Justiça do Rio determinar que Flor de Lis use tornozeleira eletrônica, a deputada federal garante que vai comparecer à Secretaria de Administração Penitenciária para a colocação do objeto de monitoramento, mas ela não disse quando pretende fazer isso. Flor de Lis afirmou que nas últimas semanas esteve em Brasília cumprindo as funções de parlamentar e que por isso não foi encontrada pelos oficiais de justiça do Distrito Federal que chegaram a ir tanto à Câmara dos Deputados quanto também ao apartamento funcional dela que fica em Brasília. Flor de Lis disse à juíza do caso, Neares dos Santos, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que retorna ao Rio de Janeiro no dia 7, na próxima quarta-feira, mas também não afirmou se essa é a data que ela pretende comparecer à SEAP para a colocação da tornozeleira. A deputada afirmou ainda que sempre esteve à disposição da Justiça e também informou os telefones celulares dela que a juíza havia pedido na última semana para tentar localizá-la. Flor de Lis é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante da morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Inclusive, na semana passada, o Ministério Público pediu de novo à Justiça, por meio de um recurso, para que Flor de Lis perca aí, pelo menos pelo prazo máximo de 1 ano, as funções de deputada federal, pelo menos até o fim dessas investigações. A volta às aulas aqui na capital fluminense, que foi liberada pela Justiça na semana passada, pode estar ameaçada. Amanda Martins conta melhor. O sindicato que representa os professores decidiu manter a greve da categoria pela 6ª vez durante uma audiência virtual. Mas o sindicato que representa as instituições de ensino afirma que 90% dos colégios particulares do Rio decidiram reabrir as portas nesta segunda-feira, cumprindo todos os protocolos sanitários. Em Niterói, na região metropolitana, por exemplo,
Essa reabertura dos colégios só foi autorizada hoje, no entanto, somente os alunos do 3º ano. Para as escolas públicas de todo o estado, não há previsão de reabertura, apesar do novo secretário de Educação ter definido alguns protocolos, como, por exemplo, a retomada inicialmente somente pelos alunos do ensino médio. Desde o início da pandemia do coronavírus, uma única cidade aqui no estado do Rio de Janeiro em nenhum momento registrou um óbito. Quem vai trazer essas informações é a Juliana Neves. Natasha, Trajano de Moraes, na região serrana do estado do Rio, é a única cidade do Rio de Janeiro que em 7 meses de pandemia não registrou nenhum óbito confirmado por Covid-19 até hoje. Vale lembrar que Trajano também foi a última cidade do estado a registrar casos confirmados. Atualmente, na rede de saúde do município, não há sequer nenhuma morte suspeita por Covid-19 sendo investigada. Os moradores da cidade dizem que os números positivos por lá se dão porque a população seguiu à risca as determinações lá no início da pandemia. Trajano de Moraes foi uma das primeiras cidades do estado do Rio a fechar o comércio e também a implantar aquelas barreiras sanitárias que impediam a entrada de turistas e visitantes. Essas barreiras sanitárias por lá duraram 4 meses e, segundo a Secretaria de Saúde, foi fundamental para conter o avanço do vírus entre a população. Um vídeo que mostra o bom humor e o gingado de um gari trabalhando no centro aqui da capital fluminense acabou viralizando. A Clara Neri foi conhecer essa história. Você conhece o gari pé de valsa? Aposto que sim. É Valdo Luiz da Conceição, que tem 53 anos e trabalha 12 anos à frente da Conlurb. Ele viralizou na internet esses dias por conta de um vídeo que foi repostado dele dançando acompanhado do músico saxofonista Emerson Araújo sob som de Flor de Lis, música do nosso querido cantor Djavan, que inclusive também repostou o vídeo nas redes sociais. E o lema de Valdo é trabalhar sempre com muito amor pelo que faz, já que ele precisa acordar às 4 horas da manhã, sair de São Gonçalo, na região metropolitana onde ele mora, para trabalhar nas ruas do centro do Rio, varrendo. Mas com muito bom humor, o trabalho fica muito mais leve. E a tradicional maratona aqui do Rio de Janeiro vai acontecer mesmo em meio à pandemia, mas de uma maneira diferente. Alexandre Tortoriello. A Maratona do Rio, com seus belos cenários, vai acontecer apesar da pandemia. O evento estava programado para o feriadão de Corpus Christi, como de costume, foi adiado agora para o próximo fim de semana e os organizadores decidiram manter a data. Mas como é que você faz maratona, principalmente a largada, sem aglomeração? Bom, eles inventaram uma estratégia, quer dizer, na verdade, eles adaptaram de outros lugares também e vão realizar uma maratona virtual. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Basta ter um aplicativo de celular, daqueles que monitoram exercícios físicos, e se inscrever, obviamente, na prova. Dá para fazer até no quintal de casa, até da esteira, se a esteira for compatível com o aplicativo. E segundo a organização, eles também têm um sistema para evitar fraudes. Os 10 primeiros colocados vão ser divulgados no site da Maratona do Rio. E assim a gente encerra o nosso hashtag BandRio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação. E se você quer continuar se mantendo muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro, entra lá no nosso Twitter, @BandRio, que tem sempre muita notícia rolando por lá. E você sabe, né? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente, até amanhã!